ao povo de Deus. É, muito obrigado. Saudações aqui ao povo de Deus, aos pastores, ao pastor. Temos aqui um pastor que canta muito bem, a Amém. pastora. Olha, e eu, Amém. eu gostava, antes mesmo de falar da palavra, eu gostava aqui, eu como não conheço bem ainda o nome da pastora e do pastor, eu gostava aqui de convidar esses servos do Senhor que estão no Brasil, né? Para que É um dia possam. Carla Reis, prazer. Pastora Carla Reis. A pastora Carla. Então, eu quero aqui convidar a pastora Carla, não é? Para um dia nos visitar, né? Estar aqui pelo menos uma semana, quem sabe. Estar conosco em Angola, pregar na nossa igreja, fazemos uma agenda. Da mesma forma, o pastor, né? O pastor tem aí Eita, glória! o pastor tem aí dois ministérios, é pastor, é homem da palavra, é homem do louvor, e eu nem tenho nada disso, e sou Deus na causa, né? Sou Deus para vos abençoar dessa forma. Por isso o convite está feito. Se eu, às vezes, não Legal. puder estar convosco nesta plataforma, tem a Janine, que é uma pessoa muito próxima, estamos sempre juntos na igreja, com a sua família, seu esposo, que é uma pessoa abençoada. Então, o convite está feito e nós estamos aqui. Eu quero também aqui do fundo do meu coração, mais uma vez agradecer o convite de estar convosco no dia de hoje. E acredito que esse seja o dia que o Senhor fez para falarmos então da palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, na verdade, quando eu falava com a nossa querida irmã, que fez o convite, a irmã Salombongo, a gente procurava qual é o tema, o que é que falaríamos no dia de hoje. E ela, na verdade, ouviu falar de um livro que eu lancei há pouco tempo, que na verdade é a minha primeira obra também, que tem como título Quer Ser um Vencedor, que na verdade é uma pergunta. E ela aí disse que seria muito bom que pudéssemos falar desse tema no dia de hoje, e porque eu também tenho um hábito muitas vezes de falar de temas daquilo que eu próprio vivi, temas que eu domino, ou seja, temas que eu consigo vivenciar, ou seja, que eu consigo vivenciar na própria mensagem. Então, esse tema, Quer Ser um Vencedor, também tem muito a ver com a minha vida, e é o tema que a gente traz para os irmãos abençoados e abençoadas nesta noite. Por isso, eu gostava que os irmãos pudessem abrir as Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. É uma passagem bíblica muito conhecida, abençoada, Filipenses 4, 13. Eu gosto muito dessa passagem e eu falo muito deste texto bíblico nesse livro. Filipenses 4, 13. Por isso, quem já achou, confirmemos a palavra do Senhor, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Tu és fiel. Obrigado, Deus querido, por esta noite que o Senhor nos concede de graça. Obrigado, Deus Jeová, porque Tu és Deus e eterna paz são as Tuas misericórdias. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor deu aos meus irmãos que estão em Angola, que estão fora da Angola, que estão conectados, ó Pai, a esta plataforma e não só. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, te convidamos mais uma vez a estar conosco neste lugar. Fala conosco, usa-me, meu Pai, como teu instrumento nas tuas mãos para falar para o teu povo, Senhor. Não aquilo, na verdade, que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que o teu povo ouça, Pai querido, pois que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é tudo que nós temos. Pai, no nome de Jesus, esta é a nossa e humilde oração. Amém. Amados e amadas do Senhor, quer ser um vencedor? Esse é o nosso tema para o dia de hoje. Quando nós olhamos para esse texto muito conhecido,
que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo para essa comunidade, para esse povo que estava ali em Filipenses. É um texto bíblico muito pregado, é um texto bíblico muito usado por vários servos e servas do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, deixa-me aqui dizer que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele tinha e sabia exatamente aquilo que ele estava a escrever. Porque muitas das vezes nós falamos alguma coisa, nós escrevemos alguma coisa, e na verdade muitas vezes nós não temos noção, ou seja, não estamos no fundo da coisa, não estamos dentro exatamente da palavra daquilo que estamos a falar. Mas o apóstolo Paulo sabia exatamente aquilo que ele estava a falar, sabia aquilo que ele estava a escrever. Paulo tinha passado, amados e amadas no Senhor, por momentos de riquezas, ou seja, momentos que ele estava bem de vida e também momentos de pobreza. Força e fraqueza. O apóstolo Paulo já passava por esse momento. Amados e amadas, o apóstolo Paulo tinha aprendido a lidar com todo tipo de situação. E sua alegria já não dependia mais das circunstâncias, meus irmãos e minhas irmãs. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ensina, na verdade, uma verdade muito importante. Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa alegria. Ou seja, a nossa alegria, ela vem de Jesus. Passando ou estando nos bons momentos, como nos maus momentos, a nossa força, a nossa alegria, a nossa satisfação, ela deve vir daquele que é o nosso mestre, que é Cristo, amado Jesus. A palavra vencer, penso que ela ilustra o grandioso desejo, meus irmãos e minhas irmãs, e sonho de todo homem e de toda mulher. É verdade que todo ser humano tem aspiração de ser um homem, ou seja, de ser um vitorioso, de ser uma vitoriosa, de alcançar satisfações na vida, em todas as áreas da vida. E a forma para alcançar o sucesso ou a vitória na vida de uma forma profunda é por meio da autorrealização, no qual é o processo, meus irmãos e minhas irmãs, de sonhar e transformar esses sonhos em realidade. Porque há pessoas que sonham e não conseguem transformar esses sonhos em realidade. Um bom atleta, meus irmãos e minhas irmãs, todo e qualquer atleta deseja vencer na sua área de competição, seja no futebol, seja no handebol, seja no basquete. O mais importante é o que ele quer é vencer. Assim somos nós também. Precisamos treinar, irmos à luta e não se deixar levar por conselhos ou por pessoas que uma vez perderam na vida e que muitas das vezes querem influenciar até o povo de Deus a viver uma vida derrotada, a viver uma vida angustiada, a pensar que já não há mais saída. E eu quero aqui dizer ao meu irmão e à minha irmã, saibas ouvir sempre a voz que diz para você, acredite em si mesmo, em todas as áreas da tua vida. Primeiramente, acredites em si mesmo. Segundo, acredite nos teus sonhos, que podem ser possíveis e ser realizados. Terceiro, você pode realizar, você pode ser vitorioso, você pode ser um vencedor, mas com a ajuda de Deus. Sem Deus, você não consegue ser um vitorioso em todas as áreas da tua vida, meu irmão e minha irmã. Descobrir que ser uma pessoa vitoriosa é uma escolha pessoal e não uma escolha coletiva, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. E isso, o caminho é Jesus. Nele nós encontramos a força, nele nós encontramos tudo aquilo realmente que a gente precisa. Os desafios, ou seja, os desafios na nossa vida, eles surgirão sempre, meus irmãos e minhas irmãs. E esses desafios
muitas vezes poderão nos fazer a não concretizarmos aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente desejou, aquilo que a gente perspectivou, aquilo que a gente desejou no nosso profundo do nosso coração. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o apóstolo Paulo disse isso, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo não estava dizendo que ele nunca havia passado por momentos difíceis na vida, que ele nunca havia chorado na vida. O apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui, meus irmãos, que ele nunca havia perdido, ou seja, que ele nunca havia passado por um momento de aflição, meus irmãos e minhas irmãs. Ele passava, sim, por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis, na caminhada, ele reconhecia sempre que ele poderia tudo naquele que ele fortalecia. Meus irmãos e minhas irmãs, no Salmo de número 37, o salmista dizia: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. E esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a grande palavra do Senhor. Já fui velho, ou seja, já fui jovem. Esse é o testemunho, meus irmãos e minhas irmãs, deste homem que, na verdade, sabia o que ele vivia, ele sabia as coisas que estava passando. Meus irmãos e amados no Senhor, a fé é um dos principais combustíveis na vida de uma pessoa que quer vencer. Você não vai vencer na vida se você não tiver fé. Este homem, Paulo, era um homem de fé. Era um grande homem de fé. Você não vai vencer. Nós não venceremos na vida se não tivermos fé. Paulo reconhece que, apesar das suas lutas para alcançar o desejado, tudo depende de Deus, tudo depende daquele que lhe fortalecia. Tudo que ele precisava para ter uma vitória, ele precisava, meus irmãos e minhas irmãs, de Deus. Lembramos aqui, meus irmãos e abençoados no Senhor, da palavra que Deus disse para Josué. Ele mesmo disse para Josué, e ele diz para mim, e ele diz para você, meu irmão e minha irmã: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E Deus diz mais: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te. Repito, Deus disse para Josué: então, somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem pela direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É preciso ter ânimo, meu irmão e minha irmã. É preciso lutar para fazer o quê? Para realizarmos os nossos sonhos. Mesmo o apóstolo Paulo, para ser o Paulo que se tornou Paulo, porque antes era Saul, ele precisou lutar. Ele precisou ter fé, meus irmãos e minhas irmãs. Quando olhamos para a história, por exemplo, de Davi, um jovem escolhido entre os seus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, um jovem que era um pastor de ovelha, um jovem que os seus irmãos o desprezavam, mas ele aqui aproveitou a grande brecha, mas não foi trazer alimento para os seus irmãos que estavam lá à frente da batalha. Quando ele se apercebeu que havia um combate entre o povo de Israel, que é o seu povo, e contra os filisteus. E quando, meus irmãos, aquele grande gigante, quando Golias, meus irmãos e minhas irmãs, estava confrontando o povo de Deus, o exército de Deus. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando Davi se apercebe deste confronto, ou seja, quando Davi se apercebe deste grande desafio, que no exército de Israel não tinha ninguém que estava se disponibilizando para lutar, para ir ao encontro deste homem. Quando Davi pergunta, quando Davi se interessa a ir para a batalha, meus irmãos e minhas irmãs, quando Davi pergunta para eles, meus irmãos, que promessa, ou seja, que oferta
dariam a esta pessoa que conseguir matar este gigante Golias? Muito obrigado aqui, meu querido irmão. Este gigante Golias, Davi se disponibiliza. Davi, ele vai para a guerra. Davi, ele vai para o confronto. Davi, ele vai para a batalha. Mas uma coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que Davi, ele foi na batalha em nome do Deus dos exércitos, em nome do Deus que fez os céus e a terra, no nome daquele Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer batalha que a gente estiver a enfrentar na vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vamos conseguir vencê-las se nós não tivermos Deus no comando da nossa vida. Nós precisamos ter Deus no comando da nossa vida. Nós, qualquer batalha que tivemos que enfrentar, há pessoas, há cristãos que nessa vida, quando se apercebe que estão passando por um momento difícil na vida, até o joelho não consegue dobrar. Nós precisamos aprender e a ser vencedor como Davi. Não fugir às lutas, enfrentar as lutas, porque se você fugir, ela não vai fugir da tua vida, meu irmão e minha irmã. Davi não fugiu Golias. Davi foi ao encontro de Golias. Davi enfrentou Golias, mas Davi, esse jovem, enfrentou em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos aprender com este jovem Davi a enfrentar os problemas, no comando. Não adianta enfrentar qualquer situação na vida, meu irmão, se Deus não estiver no comando da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, deixa aqui dar um exemplo mais de uma outra pessoa que me chama muita atenção na Bíblia, que para mim é uma grande vencedora, que para mim é alguém que me chama muita atenção, que para mim é uma pessoa que, na verdade, eu consigo ver que sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Muitas vezes, como ser humano, e por causa da ciência, às vezes nós pensamos que somos, mas na verdade não somos ninguém. Quando eu olho para a história de Ana, meus irmãos e minhas irmãs, essa mulher que era atormentada pela sua rival Penina, porque ela não concebia, porque ela não tinha filhos, porque ela não conseguia dar um presente de filho ao seu esposo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas essa mulher, de tanta angústia no seu coração, ela percebeu que a solução do problema dela só estava em Deus. Ela percebeu que a solução daquilo que ela vivia só estava em Deus. Eu acredito, meus irmãos, que de ano em ano, Penina, o seu esposo, a família toda, a sua irmã, subiam para lá, para aquele monte, para orar ao Senhor. Mas teve um dia que Ana disse, penso eu, que Ana disse que hoje é hoje tem que ser diferente, hoje Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Ela foi decidida, meus irmãos e minhas irmãs. E nós na vida precisamos também ser decididos. Ficou exatamente decidida por tantos insultos daquela sua rival que era Penina, meus irmãos e minhas irmãs. É verdade que Ana pensava que Penina era realmente o tropeço da sua vida. Mas eu comecei a perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que na verdade Penina era apenas um combustível para a vida de Ana. Peninas era alguém que ajudava a Ana para alcançar os sonhos dela. E é assim também, às vezes, na nossa vida. Nós, às vezes, pensamos que aquele primo, que aquela prima, que aquela colega, que aquele primo, que aquele colega, às vezes não quer o nosso bem. Claro que ela, às vezes, ele não quer o nosso bem, mas ele não sabe o favor que está fazendo para nós. Porque nesses momentos, quando estamos passando por momentos difíceis, por momentos de aflição,
que nós aprendemos a dobrar o nosso joelho para aquele que fez os céus e a terra. E quando nós aprendemos a dobrar o nosso joelho, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é justo, Deus é fiel, Deus ouve a nossa oração. E isso foi o favor que Penina fez para Ana. E quando Penina dobrou o joelho, meus irmãos e minhas irmãs, coisas depois começaram a acontecer. O sacerdote pensou que Penina, que Ana estava embriagada. Mas, na verdade, Ana não estava embriagada. Meus irmãos, era a angústia do seu coração. Era aquilo que ela vivia. Eram os seus problemas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Depois de um tempo, quando elas saíram dali, meus irmãos, quando eles saíram daí, daquele monte, daquele lugar onde eles estavam habituados a orar, meus irmãos e minhas irmãs, Ana, pela graça de Deus, ela se tornou uma mulher forte. Ana, pela graça de Deus, e eu tenho dito assim várias vezes, que depois de um tempo, depois dela chorar na presença de Deus, Ana, depois de um tempinho, aquelas pessoas que estavam próximo de Ana, o seu esposo, a Erreval, os filhos da Erreval, as pessoas próximas, só começaram a ver a Ana muitas das vezes a cuspir. Por quê? Porque Ana já estava concebida em nome de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o povo de Deus aprende a dobrar o joelho, quando nós dobramos o nosso joelho, meus irmãos, não tem como nós não sermos vencedores, não tem como nós não vencermos na vida. Deus se alegra quando o povo de Deus aprende a dobrar os seus joelhos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Quero dizer, meus irmãos, esse exemplo de Ana mostra claramente que nós não vamos alcançar aquilo que nós desejamos, que nós não vamos ser vencedores do princípio até o fim, ou a 100%, se nós não tivermos Deus na nossa vida. O Senhor tem que estar na nossa vida. Quero apresentar, meus irmãos e minhas irmãs, esta grande mulher que sofreu, mas no fim de tudo, ela conseguiu a sua vitória. A palavra diz que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Salmos 30, versículo 5. As pessoas riam de Ana, e as pessoas talvez também podem rir de ti, meu irmão e minha irmã, porque você às vezes, talvez você se vê que alguma coisa não está sendo realizada na tua vida, mas deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, quando nós não conhecemos a Deus, é verdade que nós passamos por momentos assim, mas quando nós reconhecemos a Deus, meu irmão e minha irmã, e com Deus no comando da nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Não importa o que nos aconteça, meus irmãos e minhas irmãs. Rapidamente eu gostaria de deixar aqui algumas dicas. Quais são os requisitos para se tornar uma pessoa vencedora? O primeiro requisito para se tornar uma pessoa vencedora, o primeiro, temos que ter Deus na nossa vida. Nós temos que ter Deus na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, porque sem Deus nós não vamos conseguir alcançar os nossos sonhos. O segundo requisito, meus irmãos e minhas irmãs, não se conforme com este mundo. Romanos 12, 10. E a palavra do Senhor é clara aí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É verdade que muitos vão dizer para você que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você já nasceu para ser derrotado, que você já nasceu para ser derrotada, que você nasceu para ser assim. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nos diz, não se conforme com este mundo, não se conforme com aquilo que as pessoas dizem, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. O terceiro, meus irmãos e minhas irmãs, ande com pessoas valentes. Ande com pessoas valentes. Ande com pessoas certas. Porque quando você anda com pessoa que não é certa, ou quando você anda com pessoas que não são certas, que não são... Meus irmãos, não tem como você vencer na vida. Quando você é uma mulher, anda com uma mulher fraca, que não ora, você também vai se tornar uma mulher preguiçosa, que não vai aprender a orar. Você vai se tornar uma mulher fraca espiritualmente. Mas quando você aprende a andar com uma mulher que é forte espiritualmente, com uma mulher que gosta do reteté, conforme diz os pentecostais, não tem como você não se tornar uma mulher forte, não tem como você não se tornar uma mulher vencedora. Por quê? Porque quem
anda com forte, se torna forte. E eu tenho dito várias vezes, nós não temos que andar com galinhas, ou seja, nós não precisamos copiar o voo, o salto de uma galinha, nós precisamos copiar o salto, o voo de uma águia. Então, deixe de andar com galinha e anda com águia, porque o voo da galinha, ela simplesmente voa para um espaço muito curto, mas a águia, ela voa. Ela voa, ela voa. Assim é você, quando anda com pessoas fortes, você se torna forte. Quando você no teu carro aprende a sair de casa para ir trabalhar com um louvor, com uma pregação, com um testemunho, você se torna uma pessoa forte. Mas quando você aprende a andar no teu carro com músicas que não têm nada a ver, você vai se inclinar exatamente naquilo que não tem nada a ver. Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, eu não Pai. sei, meus irmãos, com quem eu estou falando nesta noite, mas eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã, se você não, eu quero dizer para o irmão e para a irmã, que eu e você não nascemos para sofrer, não, porque nós somos filhos daquele que criou os céus e a terra. Você não nasceu para ser um fracassado ou uma fracassada, não, porque nós somos, eu e você, somos a menina dos olhos do Senhor. Talvez, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, você vem orando para um casamento e você não está alcançando esse teu sonho, esse teu desejo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 a 12. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez você venha orando para ter filho e você acha, você vê que as coisas não estão acontecendo. Lembra de Ana, confia no teu Deus, meu irmão. Se você perceber que Deus não está ouvindo a tua oração, conforme eu tenho dito várias vezes, muda de posição, muda de mudança. Com a primeira não está a dar, mete a segunda mudança. E eu tenho dito que a segunda mudança, se coração só não está a dar, mete a segunda mudança, que é o jejum. Se com a segunda mudança não está a dar, mete a terceira, que é a vigília, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ouve a oração do seu povo e Deus está para nos ouvir. Talvez meu irmão e minha irmã esteja a falar para alguém que precisa ser promovido, que está à espera de uma promoção. Creia simplesmente do Senhor. Não procure caminhos escuros conforme outras pessoas têm procurado, mas confia naquele Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus que disse que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nunca viste. Deus tem o melhor para a tua vida. Nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez a tua vida financeira não vai bem, meu irmão e minha irmã. Confia simplesmente no Senhor. Quem quer ser vencedor, meu irmão e minha irmã? Por mais problemas, por mais situações que estejam acontecendo na tua vida, por mais situações que você acha, que você vê, seja na família, seja no trabalho, seja onde, não importa onde, meus irmãos e minhas irmãs, lembre que Deus é o teu socorro. E convida a Deus para descer e fazer parte do teu problema. Porque Ele mesmo disse que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Com Deus no comando das nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. Ele mesmo nos desperta, meus irmãos. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Você não nasceu para ser derrotado ou para ser derrotada. Você nasceu para vencer. Você só precisa conhecer verdadeiramente o teu Pai. E quem é o teu Pai? Aquele que fez os céus e a terra. Por isso é que Jesus nos ensinou a oração dizendo que quando orar diz assim, Pai nosso. Ele não disse meu padrasto, meu irmão ou minha irmã. Ele disse Pai nosso. Deus é nosso Pai. Quem quer ser um vencedor precisa confiar a cada dia que passa
mas a esse Deus que fez os céus e a terra. Experimente outras dimensões. Aplica a primeira mudança. Se a primeira não está a dar, aplica a segunda. Se a segunda não está a dar, aplica a terceira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo amanhecer. Que o nosso Deus possa me abençoar e possa te abençoar e possa nos abençoar rica e poderosamente a nos fazer homens e mulheres vencedores em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Amém.